A fé que restaura a alegria. Pega o seu guia de estudo, você pode ler na sua Bíblia, você pode ler no seu guia de estudo, você pode ler na projeção. Evangelho de João, capítulo 2, verso de 1 a 11. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a ministrar no nosso coração. Queridos, nas suas orações, não se esqueça de orar pela irmã Vera Panicé. Ela perdeu um dos irmãos dela que já estava doente, foi enterrado no dia de ontem, e ela precisa muito das nossas orações. Então esteja intercedendo pela vida da irmã Vera, pedindo que Deus esteja assim consolando e confortando o coração dela, para que Deus esteja fortalecendo toda a família. Evangelho de João, capítulo 2, verso de 1 a 11. Pega seu guia de estudo, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, e vamos pensar aqui na fé que restaura a alegria. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado para purificações cerimoniais, e em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encha os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Queridos, quando eu leio uma narrativa bíblica como essa, eu gostaria de estar pregando essa palavra para pessoas sem igreja. Eu gostaria de estar pregando esse texto para pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo Jesus, não entregaram a sua vida para Ele, não experimentaram a alegria que só Jesus pode oferecer. Eu não sei quem está aqui nessa manhã. Talvez eu esteja falando e há pessoas aqui sem igreja. E eu quero então nessa manhã trazer essa palavra ao seu coração. Eu quero nessa manhã tentar identificar com você alguns princípios, alguns valores que a gente pode extrair desse texto com relação à fé que restaura a alegria. Quando foi que a alegria da sua vida foi embora? Será que eu nessa manhã estou falando para pessoas plenamente alegres, plenamente satisfeitas, plenamente felizes na sua vida? Quando foi que a alegria da sua vida ela foi embora? Por que a alegria da sua vida se foi? Que acontecimentos fizeram com que a sua alegria dissesse adeus? Talvez eu esteja falando nessa manhã para pessoas que estão vivendo um tempo de profunda decepção. Talvez tenha sido uma decepção, uma frustração, um fracasso, uma traição, a perda de um ente querido, o diagnóstico de uma doença incurável, a dor de uma separação, um caos financeiro, a condição atual do país, da cidade, do bairro aonde você mora, a perda de um emprego, talvez um filho afastado de Deus.
Talvez essas coisas que eu relacionei para você aqui nessa manhã, elas sejam um grande motivo pelo qual você tem vivido uma vida triste, pelo qual a alegria que você tinha outrora, ela deu lugar à amargura, à tristeza, à depressão, à angústia, à preocupação. Queridos, todos os dias nós somos surpreendidos pela adversidade, pela luta, pelos problemas, pelas enfermidades, e por vezes a gente não sabe lidar com essas questões. Ao invés da gente superar tudo aquilo que se apresenta a gente se abate, a gente se entristece, a gente se entrega, a gente desiste, a gente não acredita, a gente não confia no nosso Deus, a gente se entrega à dor, ao abatimento, à decepção, à amargura, a tudo aquilo que nos aconteceu. A gente sucumbe, queridos, na nossa caminhada de vida. Talvez a falta de alegria seja a realidade de muitas pessoas que estão aqui nessa manhã. Talvez você que entrou aqui esteja profundamente triste. Você está aqui celebrando, adorando a Deus, mas infelizmente a alegria da sua vida já deixou de existir há muito tempo. Pastor, o que fazer quando a alegria deixa a nossa vida? O que fazer nessas horas? O que fazer quando a alegria vai embora? Desistir de viver? Culpar as pessoas que estão à nossa volta? Nos isolarmos como uma vítima ferida, cheia de autopiedade? No texto que a gente acabou de ler aqui nessa manhã, podemos encontrar o princípio da fé que restaura a alegria da nossa vida. É interessante, queridos, que o texto ele conta a história de um casamento que aconteceu em Caná da Galileia. Era um momento muito especial para uma família. Era um momento muito especial para aqueles convidados. Era um momento assim extraordinário, especial, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele havia sido convidado para estar naquela festa e lá ele compareceu. Então era um tempo de festa, de celebração. Entretanto, houve um momento naquele casamento em que a alegria, ela foi embora. O momento daquela festa foi transformado. A alegria deixou de existir. E a preocupação tomou conta daquele ambiente, daquele lugar. E qual foi o problema, pastor? A Bíblia diz que o vinho da festa havia acabado. E queridos, na Bíblia, vinho tem o simbolismo de alegria. Vinho tem o simbolismo de continuidade, de uma celebração, de uma festa, de um momento especial. Sem vinho, aquela festa ela não poderia continuar. Além do mais, faltar vinho afetava a reputação e a honra do hospedeiro. Geralmente, queridos, uma festa de casamento, naquele tempo, ela durava 7 semanas. A gente não sabe em que momento da festa o vinho acabou. Possivelmente a festa ainda tinha alguns dias para continuar, e aquilo causou preocupação nas pessoas que estavam ali, porque a reputação daquele hospedeiro, daquele casal, daquela família, poderia ser envergonhada exatamente por causa da falta do vinho. Foi nesse exato momento crítico que a Bíblia diz que Jesus entra em ação e restaura a alegria daquela festa. A vergonha e a tristeza não duraram para sempre naquele lugar e naquele ambiente, porque algo maior e melhor aconteceu naquela festa depois que Jesus, ele interviu. O que é que nós podemos aplicar aqui, queridos? Principalmente para aqueles que têm vivido dias de angústia, de tristeza. O que a gente pode aplicar aqui desses princípios bíblicos relacionados à questão da nossa fé? Eu aprendo que a fé que você possui em Jesus o capacita a ter a sua alegria completamente restaurada. Jesus, ele pode restaurar a nossa alegria.
Jesus, ele pode restaurar a nossa felicidade. Jesus, ele pode restaurar aquilo que foi tirado e roubado de nós. Sendo assim, que verdades a gente pode aprender nesse texto a respeito de ter uma fé em Jesus capaz de restaurar a alegria da nossa vida? Olhando aqui, queridos, para esse texto bíblico, eu aprendo algumas lições. Primeiro, para ter uma fé que restaura a alegria, complete, identifique o problema que o aflige. Para ter uma fé que restaura a alegria, identifique o problema que o aflige. A primeira coisa que a gente percebe no texto que a gente leu foi exatamente essa questão, esse princípio. O princípio de identificar aquilo que está roubando a nossa alegria. O texto bíblico diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, naquela celebração, naquela festa, ela foi extremamente perspicaz. Aquela mulher, ela identificou aquela situação, aquele momento. A Bíblia diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. É interessante, queridos, que Jesus estava naquela festa. E naquele momento tão especial, onde a festa estava acontecendo, o vinho acaba. E a mãe de Jesus, então, ela conseguiu identificar o problema que estava levando a alegria embora daquela festa. E esse princípio aqui é de suma importância para aqueles que desejam ter a sua alegria restaurada. A minha pergunta para você nessa manhã é: qual é o problema que aflige a sua vida e que tem tirado de você a alegria de viver? O que é que tem roubado a sua alegria? É preciso, queridos, estar sensível para identificar o motivo da nossa tristeza. Precisamos desenvolver um discernimento profundo para fazer a leitura correta daquilo que está roubando a nossa alegria, daquilo que está enchendo o nosso coração de preocupação. Enquanto eu e você não identificarmos aquilo que tem roubado a nossa alegria, nós não teremos ela restaurada novamente. É preciso, queridos, olhar e fazer uma autoavaliação de nós mesmos. É preciso olhar para o ambiente que a gente está, o lugar que a gente vive, as ações e comportamentos da nossa vida e fazer uma autoanálise disso tudo para tentar enxergar, identificar aquilo que possivelmente tem roubado de nós a alegria do nosso coração. Precisamos então discernir, fazer um discernimento profundo, uma leitura correta daquilo que está roubando a nossa vida, porque se você não souber por que está triste, não saberá porque deseja ter a sua alegria completamente restaurada. Mas é impressionante, queridos, que a gente gosta de fazer a vista grossa para as coisas que nos acontecem. É interessante que no meio de tanta luta, a gente gosta de se colocar como vítima, como coitadinho, como se outras pessoas também não estivessem passando por momentos semelhantes aos momentos difíceis que a gente passa. Muitas das vezes estamos dormindo no meio de uma tempestade e não querendo ver a crise que está se instalando na nossa vida. Há pessoas que, quando vão acordar para tudo aquilo que estão enfrentando, é tarde demais. Porque são pessoas que não pararam para fazer uma autoanálise. Por que eu estou triste?
Por que que eu estou tão angustiado? Por que que a minha vida está tão amarga? Por que que eu não consigo mais celebrar? Ei, tem uma causa, tem um motivo, tem uma origem, e você precisa olhar para isso tudo e identificar essas questões para que você possa, em Cristo Jesus, fazer a aplicação do remédio certo para a restauração, para a cura e para o milagre que Jesus quer fazer na sua vida. Por isso que a identificação do problema é o primeiro passo que você precisa dar para enfrentar com fé e coragem aquela situação adversa que surgiu na sua vida. Não dá para viver mais de aparência. Não dá mais para viver como se tudo estivesse bem, quando na verdade tudo está indo mal. Por isso que identificar o problema é fundamental para a cura e para a restauração da alegria de cada um de nós. O que acontece em muitos casos é que a gente não quer admitir que o vinho acabou. A gente não quer admitir que a alegria foi embora. E que de verdade é um problema que precisa ser resolvido. E se eu tentar resolver aquele problema, as questões possivelmente elas vão doer mais na minha vida, ainda que doa mais na sua vida. É melhor doer agora e você lá na frente desfrutar da alegria que Jesus vai restituir, do que viver para sempre nessa caverna que você está. Jesus te convida a experimentar a alegria restaurada na sua vida. Mas para isso ele depende de que você abra os seus olhos, de que você não finja mais de que as coisas não estão indo bem para você. Não adianta, queridos, viver somente de aparência, como se tudo estivesse indo bem, quando na verdade lá no fundo mesmo, você fazendo uma profunda identificação, você vai ver que está tudo errado. Mas aonde está tudo errado? Com a presença de Jesus e a liberdade dele agir na nossa vida, a gente experimenta a nossa vida completamente restaurada. Completamente restaurada. Maria identificou o problema. O vinho acabou. Deus está esperando homens e mulheres aqui nessa manhã a tomarem coragem na sua vida e dizerem assim: o vinho na minha casa acabou. Já identifiquei o problema. Pastor, o que a gente faz depois que a gente identifica o problema? Eu aprendo também no texto que para ter uma fé que restaura a alegria, apresente o seu problema a Jesus. Identifiquei o problema, agora eu vou apresentar esse problema a Jesus. E é interessante, queridos, que Maria, antes de falar com qualquer outra pessoa, ela foi a Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Maria, ela identificou o problema que estava acontecendo naquela festa, e antes de qualquer outra pessoa pudesse ser acionada, a Bíblia diz que ela apresentou a Jesus. Por que ela fez isso? Porque na verdade, queridos, Maria, ela cria que só Jesus seria capaz de resolver aquele problema. E enquanto eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo, ele soprou algo no meu coração, e eu acredito que serve para algumas pessoas que estão aqui nessa manhã. Pessoas que já levaram os seus problemas para tantos outros lugares, para tantos outros profissionais, para tantos outros líderes religiosos. Ei! Existem problemas na nossa vida que a psicologia não vai dar jeito, o profissional da teologia não vai dar jeito. O que existe de pessoas hoje frustradas porque têm apresentado as suas causas, os seus problemas, as suas lutas, aquilo que elas identificaram em outros lugares, tem crescido muito. Existem problemas na nossa vida que só tem uma pessoa que vai resolver, e essa pessoa tem um nome, e o nome dela é Jesus de Nazaré. Com isso eu não estou dizendo que um profissional da psicologia,
que um líder espiritual, eles não têm importância e influência na nossa vida. Não estou dizendo isso. Mas existem casos e questões na nossa vida que só Jesus pode resolver. E tem gente aqui que já tentou de tudo. Só Jesus pode resolver o seu problema. E esse Jesus está aqui hoje, irmão, irmã, para curar você, para restaurar a sua alegria, para trazer de volta aquilo que está na mão do diabo. Só Jesus pode restaurar, trazer de volta aquilo que você perdeu. Você já tentou em vários lugares. Você já acionou vários tipos de pessoa. Coloca a tua fé hoje em Jesus para pegar isso que está te fazendo sofrer e colocar aos pés do soberano Senhor e dizer assim: Jesus, o Senhor já viu que eu já tentei em vários lugares, de várias formas, de várias maneiras. Eu deveria ter vindo primeiro no Senhor. Senhor, me perdoe porque eu não vim primeiro no Senhor. Mas hoje eu reconheço que a solução para o meu problema é o Senhor. Porque, irmãos, Jesus, Ele não vira as costas para a gente quando Ele não é o primeiro da nossa vida. Eu posso virar as costas para você, Dudu. Você pode virar as costas para nós, porque o nosso relacionamento aqui é de humano para humano. Mas quando há um relacionamento do humano para o divino, a coisa é diferente. O divino vai permanecer do mesmo jeito que está, de mão estendida para nos ajudar. O humano não. Pisou na bola com o humano, ele retrai a mão e começa a apontar dedo, começa a condenar, começa a criticar. Mas com Jesus não é isso não. Ainda que ele não foi a nossa primícia, ainda que ele não teve a primazia nos dias difíceis de vale que a gente atravessou, pode voltar a Ele, apresentar o seu problema, porque Ele é a única solução que você precisa. A quem você tem apresentado os problemas que tiraram a sua alegria de viver? Nossos problemas precisam ser apresentados à pessoa certa, aquele que é capaz de restaurar tudo aquilo que foi perdido. Apresentar o problema a Jesus é ter a certeza de que Ele é o único capaz de transformar toda a tristeza do nosso coração em alegria. Hoje, se você entrou aqui carregando um fardo de tristeza, ei, tem malas de alegria preparada para você nesse lugar. Deus vai restaurar a sua alegria. Deus vai restaurar o seu coração. Tudo isso por meio da fé. A fé vai restaurar a alegria do seu coração. Terceira verdade, complete. Para ter uma fé que restaura a alegria, obedeça a tudo que Jesus mandar. Primeiro, Maria identifica o problema. Ela identificou o problema. Depois Maria pegou o problema e apresentou a Jesus. E agora, a gente aprende que para ter uma fé restaurada, ou ter a alegria restaurada por meio da fé, a gente precisa obedecer a tudo que Jesus mandar. A Bíblia diz que sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que Ele lhes mandar. Queridos, aqui está para mim um dos princípios mais importantes da fé cristã. Não há nenhuma possibilidade de restauração da alegria sem que haja obediência ao comando de Jesus. Por isso que Maria aqui deu uma orientação certa e segura que transformaria todo aquele ambiente de preocupação e tristeza em um ambiente de alegria.
É interessante que Jesus ele mandou os serviçais, os empregados encherem os potes de água. Eles não argumentaram, eles não questionaram, eles não duvidaram, eles apenas obedeceram à ordem de Jesus. E quando obedeceram, o milagre aconteceu, a água se transformou em vinho, e vinho da melhor qualidade. Você sabe o que eu aprendo aqui com esse texto? Eu aprendo, queridos, que não basta apenas identificar o problema, levá-los até Jesus. É preciso fazer exatamente o que Ele manda. Muitas das vezes as palavras de Jesus, elas parecem conspirar contra a lógica humana. Os serviçais, eles poderiam dizer o seguinte: mas nós não estamos precisando de água. O que a gente precisa é de vinho. O que acabou aqui nessa festa não foi água. Por que esse camarada aí está mandando a gente encher as talhas de água? A Bíblia diz que eles não questionaram. Eles não criticaram a Jesus. Eles apenas obedeceram às palavras. No entanto, mesmo que a ordem de Jesus possa parecer absurda demais, a obediência a ela é quem fará o milagre da restauração, da alegria acontecer na nossa vida. Talvez eu esteja falando para a gente aqui que Jesus está pedindo, Jesus está ordenando, Jesus está mandando perdoar. Pastor, é um absurdo eu ter que perdoar um pai que abusou de mim. Pastor, é um absurdo eu ter que perdoar um marido ou uma esposa que me traiu. Pastor, o Senhor não sabe o que me aconteceu e o Senhor fica ainda me pedindo para perdoar. Querido, aquilo que é aos teus olhos absurdo, para Deus é algo sobrenatural para acontecer na sua vida. Jesus, ele é coerente com a sua palavra. E ele nunca vai pedir a você algo para fazer que contradiz com o livro sagrado. Ainda que aquilo que ele nos peça para fazer pareça algo absurdo, se submeta ao comando da voz do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você, e o que Ele tem para oferecer a você não é qualquer coisa não, é coisa de qualidade. A alegria que você perdeu sendo restaurada por Cristo Jesus vai ser uma alegria diferente, vai ser uma alegria cheia de qualidade, cheia de sabor, algo que você nunca experimentou na sua vida. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Eu aprendo que a fé obedece mesmo quando ela não entende. A fé daqueles serviçais, daqueles homens, foi uma fé totalmente diferente. Foi uma fé capaz de restaurar a alegria daquele lugar, daquele ambiente, daquele momento. Jesus, ele quer fazer isso com cada um de nós. Então não procure entender aquilo que Jesus está mandando você fazer. Se é Jesus, faça com fé e coragem, e você terá resultados gloriosos na sua vida. A minha pergunta é: você tem obedecido a tudo o que Jesus ordena? O que Jesus já pediu para você fazer e você ainda não fez? O que Jesus pediu para você deixar de fazer e você continua fazendo? Quais são as orientações de Jesus para a sua vida que você insiste em não obedecer? Entenda que não haverá restauração da alegria em sua vida se você não estiver disposto a fazer o que Jesus mandar. A fé que restaura a alegria pertence àqueles que obedecem os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Obediência é o passo que você precisa dar para ter a restauração da sua alegria. Você sabe por que você anda tão triste? Porque você é desobediente. Porque Jesus já te pediu
para fazer ou para deixar de fazer algumas questões na sua vida, e você insiste em desobedecer o seu comando, a sua ordem, a sua voz. Por isso que você é uma pessoa frustrada. Por isso que você é uma pessoa que só anda abatida. Por isso que não há alegria no seu rosto. A sua casa é um lugar de tristeza, ao invés de ser um ambiente de festa, de celebração, de alegria. Ei, saia da desobediência e venha para a obediência, porque o Senhor vai restaurar a sua vida por inteiro e completo. Obedecer é o segredo para a gente ter a nossa alegria restaurada. Em último lugar, para ter uma fé que restaura a alegria, experimente o melhor que vem de Jesus. Primeiro, ela identificou. Segundo, ela apresentou. Terceiro, ela obedeceu ao comando de Jesus, levando outros a obedecerem. E quarto, para ter uma fé que restaura a alegria, experimente o melhor que vem de Jesus. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. É interessante, queridos, que após o milagre de Jesus, alguém tinha que experimentar aquele vinho. E a Bíblia diz que o encarregado daquela festa, ele provou do vinho sem saber que Jesus havia feito um milagre. E ao experimentar, ele chamou o noivo e testemunhou que aquele vinho era o melhor vinho que havia sido servido naquela festa. O princípio bíblico é aplicável a nós. Uma fé que restaura a alegria sempre experimenta o melhor que vem da parte de Jesus. Às vezes não sabemos como o milagre foi feito, quais foram os ingredientes para que aquele milagre ele pudesse acontecer, mas vamos sentir o sabor de algo extraordinário sendo feito na nossa vida. Há pessoas que entraram aqui nessa manhã com gosto de limão, amargas ao extremo, mas hoje, recebendo uma gota do milagre que Jesus ele vai operar aqui, você vai sair desse lugar mais doce do que o mel. A sua vida vai ter sabor. A sua vida vai valer a pena ser vivida. Porque nessa manhã você vai experimentar pela fé uma transformação que Jesus vai operar na sua vida, no seu coração, dentro de você. A vida com Jesus, queridos, não tem decepções. Sua vida não precisa ser de amarguras e tristezas. Com Jesus, os melhores dias estão pela frente, porque onde Jesus intervém, sempre algo sobrenatural acontece. Olha para a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus ele interviu. E um leproso, ele ficou completamente limpo. A Bíblia diz que Jesus interviu. E aquele que era cego passou a enxergar. A Bíblia diz que Jesus interviu e aquele que era paralítico começou a andar. A Bíblia diz que Jesus interviu e aquele que havia morrido ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus interviu no casamento, aonde o vinho havia acabado. E depois da intervenção de Jesus, a alegria voltou naquele lugar. A única coisa que Jesus quer nessa manhã é intervir na sua vida. A única coisa que Jesus quer nessa manhã é agir no seu coração, na sua história de vida. A única coisa que Jesus quer nessa manhã é transformá-lo completamente, transformar a sua vida, dar a você um novo sentido. A sua alegria foi embora? Você já perdeu a vontade de viver? Você já desistiu de prosseguir? Permita que Jesus intervenha em sua vida e você experimentará o melhor que vem da parte dele. Rejeite tudo o que o diabo te oferece
e receba tudo aquilo que vem da parte de Jesus para você. Eu quero nessa manhã orar com você. Queria que por gentileza você se colocasse de pé. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui nessa manhã. Eu não sei como está o seu coração, a sua vida. Eu não sei o que você precisa. Mas tudo o que você precisa, Jesus tem. Jesus, Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades. Talvez você seja um crente em Cristo Jesus. Mas mesmo assim, você está com o coração machucado, ferido. Você está se sentindo abatido, cansado. Você chegou aqui nesse lugar, debaixo de uma notícia que lhe tirou a paz. Talvez a sua vida, ela tenha sido vivida apenas em função das má notícias. Talvez algo que você não esperava aconteceu de surpresa e desmoronou os seus sonhos, tem desmoronado a sua família. A alegria, ela foi embora sem dizer quando é que ela vai voltar. Mas a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã é: exercita a sua fé, para que a alegria que vem dos céus, invada seu coração e restaure a sua vida aqui na terra. Porque o maior interessado em vê-lo alegre, feliz, pleno de satisfação, é Jesus. É por isso que Jesus está aqui nessa manhã. Ele está aqui porque Ele deseja restaurar a sua alegria. Assim como foi possível restaurar a alegria de uma festa, Jesus está pronto também para restaurar a alegria do seu coração, a alegria da sua vida. Você não precisa mais viver morrendo de tristeza. Você não precisa passar o restante da sua vida lamentando. Hoje Deus está trazendo renovo para o seu coração. Hoje Deus está o encorajando a confiar no poder que restaura toda a alegria. Aquele que restitui todas as coisas está nesse lugar. Aquele que restaura está presente aqui nessa manhã. Para isso, para ter uma fé que restaura completamente a alegria, identifique o problema que o aflige. Identifique o que está afligindo você. Identificou? Apresente o seu problema a Jesus. Terceiro, obedeça tudo o que Ele mandar. Em último, experimente o melhor que vem dEle. Você quer experimentar o melhor que vem de Jesus? Talvez eu esteja falando para alguém que esteja desviado do Evangelho. Talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Eu não sei, eu não conheço todas as pessoas, não dá para ver todo mundo aqui. Mas eu não posso sair daqui dessa manhã sem dar uma oportunidade para você, querido amigo. Para você que já caminhou ao lado de Jesus e hoje tem vivido um tempo somente de tristeza, de angústia, de abatimento. Eu quero nessa manhã lhe ajudá-lo a caminhar na direção, na fonte de toda alegria que é Jesus. Você quer nessa manhã entregar a sua vida para Jesus? Uma das coisas que roubam de nós a alegria é o pecado. Talvez há pessoas aqui completamente mergulhadas no pecado. Pessoas aqui vivendo uma vida de perversão, de promiscuidade. Pessoas vivendo aqui no adultério, pessoas vivendo aqui na mentira, pessoas vivendo aqui com soberba, com orgulho, pessoas aqui vivendo metido em falcatrua, em engano. O pecado tem roubado de você a alegria de viver. Mas há um que é maior do que o pecado.
Há um que venceu a morte, que venceu o pecado, e esse se chama Jesus Cristo. Ei, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Aonde há confissão de pecado, a libertação, a cura, a milagre, a vitória. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Então curve a sua cabeça. Coloca a tua mão no teu coração. Todos de cabeça baixa. Repita uma oração com o pastor aqui. Se há alguém aqui que quer nessa manhã entregar a sua vida para Jesus, diga assim: Senhor Jesus, em voz silenciosa, restaura a minha alegria, restaura a motivação para eu viver, restitui tudo aquilo que foi roubado de mim, roubado da minha família, roubado da minha casa, roubado do meu interior. Começa a fazer uma obra dentro de mim. Eu te peço perdão pelos teus pecados, pelos meus pecados. Eu confesso a ti que eu necessito tanto e tanto do Senhor. Purifica meu interior, restaura minha vida, me cura, me salva, me liberta. Eu me entrego ao teu amor, eu me entrego à tua alegria. Eu me rendo ao Senhor nessa manhã e entrego a minha vida para Jesus, para que o Senhor seja o meu Salvador e Senhor. Todos estão orando. Você que orou comigo assim, ó, levanta a sua mão. Deus te abençoe. Mais alguém orou assim com o pastor nessa manhã? Deus te abençoe. Mais alguém orou assim com o pastor nessa manhã? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Espírito Santo está nesse lugar. Mas alguém orou com o pastor assim nessa manhã? Levanta a tua mão bem alto. Bem alto. Deus te abençoe, pode abaixar. Mas alguém orou assim com o pastor? Você que levantou sua mão, vem aqui rapidinho, eu quero orar por você. Vem chorando mesmo, é isso. Vem cá, querida, eu quero orar por você. Senhora que levantou a mão, em nome de Jesus, quero orar por vocês. Aí, Alda, abraça essas irmãs aí. Assim, abraça aquele irmão. Vem, não deixa de vir não. Você que levantou aí, ó, a sua mão. Não precisa ter vergonha não. Jesus está restaurando a sua alegria hoje. Jesus está restaurando a sua alegria agora. Mais alguém? Pastor, eu estou afastado do Evangelho. Eu quero voltar para Jesus. Você quer voltar para Jesus? Você vem. Enquanto a gente cantar essa canção, vamos cantar uma canção. Você pode deixar o seu lugar aqui e pode vir, porque Jesus está de braços abertos. Isso, querida, Deus te abençoe. Aleluia. Mais uma irmã para abraçar essa irmã que está nova, irmã que está vindo. Se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Eu prefiro ouvir o que o Espírito Santo manda eu fazer do que eu ter que ficar ouvindo o homem. Ouça Deus, não ouça o homem não. O homem pode te dar apenas aquilo que é passageiro, mas Jesus pode te dar aquilo que é eterno. Então, irmão, faça dessa canção um hino de vitória. Um hino de vitória. Pede ao Senhor para restituir tudo aquilo que é teu. O diabo não é dono de nada. Tudo
que existe pertence ao Pai. E se você é filho, você tem direito. Então também é teu. O diabo não é dono de nada. Então diz: restitui tudo que é meu. É essa a canção? Se não for, vai ter que ser. Porque eu estou fazendo a propaganda da música, eu não sei nem o que é. Aleluia, Espírito Santo, muito bom.